O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes, a leitura do Eclesiástico é um livro do sapiencial e tem conselhos práticos. Essa leitura de hoje, particularmente, ela tem uma coisa interessante. Os primeiros versículos são muito profundos. Eu vou tentar abrir esse tesouro que está escondido aqui. Olha o que diz: da terra Deus criou o homem e o formou à sua imagem, e a terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder semelhante ao seu. Que contraste ao homem, né? Criado do pó da terra, a imagem e semelhança do Criador, volta ao pó, mas tem um poder semelhante ao de Deus. Bem, aqui está a chave de tudo da nossa vida, o tesouro escondido. Nós, todo mundo está acostumado com as minhas homilias, olhando objetivamente, o corpo humano é muito frágil, é muito limitado. Venhamos e convenhamos, né? Tem o odor fétido natural, caminha para a morte. Ao mesmo tempo, somos templos do Espírito Santo. Aqui está a chave. Na minha mudança de médico para padre, apesar de na época quando eu avisei o pessoal de onde eu trabalhava, todo mundo ficou muito assustado, na minha cabeça já estava muito claro o quanto eu sou limitado sem a graça de Deus, e o quanto é inviável, irracional, não seguir o que Deus pede. Esse é o suspiro, o grito que eu tenho feito o tempo inteiro, tanto em Porá quanto quando eu cheguei em Paraúna. Nossa vida não tem valor ou sentido nenhum se nós não priorizamos nosso Criador. Não deveria ser muito necessário isso, mas nós temos a tendência a nos iludirmos com beleza, dinheiro, poder, status, prazer, né? Parece que cega a gente, e nós não conseguimos ver o como somos limitados. A gente até vê tantos e tantos casos, um atrás do outro que acontece, mas parece de doenças graves, acidentes, sequelas, pessoas que estão aí cheias de vigor e que agora estão acamadas em pouco tempo. A gente vê isso o tempo inteiro, mas parece que é só com os outros. Parece que nós não somos da mesma matéria. E deixamos as coisas de fora
nos engolir. O trabalho, né? O dinheiro, os negócios, as viagens, e deixamos Deus de lado. Essa primeira parte de Eclesiástico diz o seguinte: quanto mais você prioriza Deus, mais você se assemelha a Deus, independente da carcaça. Quanto mais você prioriza o mundo, as coisas terrenas, mais você se transforma em pó, sem a graça de Deus. É simples assim. Qual é o homem sábio? Aquele que consegue caminhar neste mundo com o coração e os olhos ao alto, em que faz as mesmas coisas, mas sempre tendo como fim Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu começo a falar assim, muita gente fala assim: então eu vou cruzar os braços, eu vou parar então de viver por causa da igreja, viver para a igreja, né? Desse jeito que o padre fala, eu vou ter que viver para a igreja. Sim, viver para a igreja. Só que quando você vive para Deus, você faz o seu trabalho bem feito, com mais amor, e oferece o sacrifício para Ele. A diferença é que você prioriza o tempo da adoração, da missa, do tempo em família. É isso. Não há necessidade de você viver para trabalhar, ou morrer para trabalhar, né? Trabalhar morrendo. Juntar dinheiro para quê? O tempo inteiro. Pode ter a sua reserva na empresa, mas para que viver só para isso? Um redemoinho, 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 e deixar as coisas de Deus de lado, né? Essa é a reflexão de Eclesiástico mais perfeita do dia hoje, né? Que nós, apesar de sermos limitados, temos um amor de um Deus infinito que pode tudo, e que nos ama, e que quer nos dar a sua divindade, e nós trocamos Deus por migalhas. É difícil fazer penitência para Deus, jejum, se sacrificar, e é muito fácil fazer penitência para pescaria, porque para mim pescaria é penitência total. Fazer barraca, cozinhar de lá aqui no meio da areia, no que é sol. Tem gente que ainda gosta de pescar itinerante, desmonta a barraca, monta de novo, arruma os trem lá, tudo, dorme mal dormido, toma banho no rio de noite, na água fria, por pescaria, mas não se sacrifica pelo reino de Deus. Tem gente que se sacrifica por uma coroa, uma medalha de ouro, de uma forma dá a vida, vive em treinamentos, né? Alimentação, mas não se sacrifica pela coroa eterna. É isso que Deus tem visto na nossa sociedade. E nós estamos aqui para acordar, né? Senhor, me dá a graça de entender que as coisas do alto são mais importantes. A nossa vida está escondida com Cristo lá, e nós devemos buscar as coisas do alto. Colossenses, né? Concedeu-lhes dias incontados, tempo determinado. Depois vai discorrer sobre esse mistério. Tem tanto de coisa que Deus nos deu. Bem, e o evangelho de hoje casa com essa parte de Eclesiástico. Deixai vir a minhas criancinhas, não as proibais. Em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Aqui é a mística da chamada infância espiritual, cuja santa mais famosa é Santa Teresinha. Infância espiritual. Nós temos que ser crianças diante de Deus. Temos que ser crianças diante de Deus. Por que criança? A criança, abaixo de 2 anos, dizia um santo, São José Maria Escrivá, confia plenamente no pai, não interessa qual situação esteja passando. Se o pai está com dinheiro na conta, se está quebrado, se está sendo ameaçado de morte ou não, quando o pai carrega o filho no braço, ele está tranquilo. Pode até morrer junto com o pai, mas ele não se preocupa,
porque está nos braços do Pai. Não é isso? A criança confia. A criança não interessa, não sabe se é rica, se é pobre, se é feia, se é bonita. Uma criancinha muito novinha, oh, que gracinha, que linda. Se fosse para ver traduzindo, ela blá 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 blá, né? O que é isso? A criança nem sabe esses valores humanos terrenos. A criança não tem receio de fazer nada. Quando ela quebra um iPhone 15, 16, não sei qual que é o último aí, e a criança abaixo de 2 anos, pequenininha, quando o pai vê e fica bravo, o que ela faz? Ri, não é? Mostra os pedaços. Quando a criança cresce, o que ela faz? Esconde. Ah, foi meu maninho. Nossa, Adão, né? Foi Eva, Senhor. A criança não tem nenhum pudor de amar, não tem receio. Uma criança que está no barro e o pai chega do trabalho, eu dou exemplo sempre dos dentistas, tem dentista que tem as roupas branquinhas, até reflete. A criança não tem nenhum tipo de pudor de correr e abraçar o pai com a roupa branca, a pequenininha. A maiorzinha já fica com receio. Não é assim? Isso para nós é muito profundo, porque aprenda uma coisa, né? Nós temos que aprender. Nós não somos bons por nós mesmos. Aquela camiseta eu não presto não é à toa. Tudo que nós temos de bom vem de Deus. Então, no caso do dentista, claro que a criança pode sujar a roupa dele, mas nós nunca vamos sujar Deus com a nossa sujeira. Então, quando nós somos crianças, quando a gente erra, nós pulamos no braço, no cangote de Deus. E nós não temos possibilidade nenhuma de sujar Deus. Ele, com certeza, nos limpa. Por isso que nós temos que ser crianças. É impossível não errar. Nós todos vamos errar. Mas nós temos que ser crianças para pular, tanto no braço de Nossa Senhora, nos braços de Deus, quando a gente erra também. Bater no peito, Senhor, eu errei, sem a tua graça, sem o teu amor, eu vou cair de novo. Eu vou cair de novo. A criança sorri para todos, ela não sabe quem é do outro lado, se é uma autoridade, se não é, se tem dinheiro, se não tem, ela tem um sorriso, né? Sorriso. Tem crianças no final da missa que eu nunca fui na casa e que eu vou dar um beijo, ela abraça no meu pescoço e quer ir para os meus braços. Provavelmente vê a presença de Cristo no ministério sacerdotal. Então é isso que temos que, pouco a pouco, entender. A infância espiritual é o caminho mais seguro, mais curto para chegar até Deus. Detalhe, a pessoa que é criança, a criança também é dependente do Pai. Quem se julga criança, se julga dependente de Cristo, do Pai eterno. Sempre dependente da confissão, dependente da comunhão, dependente da unção, dependente da oração. A dependência do Pai é o nosso DNA, né? Nós somos dependentes de Deus para ser felizes. A felicidade é um dom de Deus, por isso que Deus faz feliz quem Ele quer, faz quem está doente, faz quem está morrendo, e quem está saudável não é feliz, às vezes, sem Deus. Ao mesmo tempo, a pessoa que é criança diante de Deus, ela é adulta na sociedade. Por quê? Porque ela tem sua carência preenchida com o amor de Deus, ela tem fortaleza, que é dom de Deus para suportar as provações, os desprezos, as calúnias. Ela tem esperança na vida eterna, fé, ela confia que qualquer situação que ela vive, Deus pode tirar um bem. Então a pessoa que é criança diante de Deus, ela é adulta na sociedade. E o que acontece hoje na sociedade? Um monte de gente que se julga adulto diante de Deus, ou seja, autossuficiente, acha que não precisa vir na missa todo domingo, não precisa vir confessar, não precisa rezar todo dia, que isso é exagero, que ele tem Deus onde ele está, que na verdade o Deus é ele mesmo. Mas são um monte de pessoas imaturas, pitizentas, emburrentas, né?
emburradeiras. Estou fazendo só para dar como poema, né? Carentes, pessoa carente, principalmente quando chega dos 35 aos 40 anos e não casou ainda. Uma carência, se entrega a qualquer pessoa, entrega o corpo, que é pecado, com medo de ficar sozinho, não dá conta de ficar sozinho em casa, entra no vício, ciumento, tem ciúme até da amizade. Se a amiga falar com a outra, fica sonhando de ter outras pessoas para mandar mensagem. Se alguém respondeu, fica parecendo que as meninonas, menino, né? Ai, respondeu. Meu Deus! Uma imaturidade. Ou então, mesmo se for casado, emburra. Eu vi uma mulher falando que o marido estava emburrado há 2 meses. Totalmente criança, porque se julga adulto diante de Deus. São pessoas que se julgam independentes, mas que na sociedade viram uns catarrentos espirituais. Essa é a fala. Catarrento espiritual. Aqueles meninos da piti, que briga, que rola no chão por qualquer coisa. Se não foi convidado para o casamento, para o aniversário, ou sei lá o quê, já está dando piti, já conversa, fica de bico, já não dorme à noite. Se não foi cumprimentado numa festa, não sei. Tantas coisas banais, mexe completamente, porque não tem os dons do Espírito Santo. Agora, quem se julga criança, se coloca como criança diante de Deus, é maduro, é grande, é forte na sociedade. Espero que todos nós aqui sejamos criancinhas, abaixo de 2 anos, nas mãos de Jesus, do Pai Eterno, de Nossa Senhora, do papai e da mamãe, mas adultos, resolvidos, amados, fortes, maduros na sociedade. Essa é a nossa meta. Esses são os santos. Esses são os que mudam o mundo. Mesmo no silêncio, só com a vida é capaz de mudar o mundo. Que a nossa mãezinha nos dê essa graça de cada dia mais sermos pequenininhos diante de Deus, para sermos adultos lá fora. Assim seja. Amém.